Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, né? Gravando essa live, vídeo, para nós falar da palavra do Senhor Jesus, falar do amor de Cristo, né? O quanto é maravilhoso servir a Deus, estar na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, né, irmãos? Sabemos que Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza, né? Ele liberta vidas. E para nós é um prazer falar do amor dele, falar das misericórdias do Senhor, da bondade do Senhor, né? E nessa noite eu quero deixar uma palavra para você, né? Que está nos assistindo. E através dessa palavra que o Senhor venha trabalhar sobre a tua vida, venha falar fortemente contigo, né? E eu quero dizer para você que está nos assistindo, entra lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal do YouTube, lá tá lá Missionário Genesi, se inscreve, nos ajuda, porque para nos dar força, né, irmãos, para continuar pregando a palavra do Senhor. Eu tinha um canal e eu postava muitas mensagens de outras pessoas, mensagens bíblicas, hino, né? Mas esse canal agora eu vou postar nossas pregação, louvores, nosso, né? É aquilo que Deus tem dado para nós, o talento que o Senhor tem entregado para nós, né? Nós vamos usufruir para fazer a obra do Senhor. Eu quero ler uma palavra para ti nessa noite, João capítulo 14. Uma palavra bastante conhecida. Mas sabemos que todo dia, nós lendo a palavra, irmãos, todo dia ela vai falar diferente conosco. Não é sempre a mesma palavra. Pode ser o mesmo versículo, o mesmo livro, mas a palavra que Deus vai falar sempre vai ser diferente, né? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém, irmãos? Então o Senhor está falando claramente, né? Que não é para nós turbar o nosso coração, né? Crê no Senhor. Porque, irmãos, nós estamos vendo nos últimos dias que estamos vivendo, que o povo, irmãos, estão crendo em tantas coisas, né? E muitos estão deixando de crer no Senhor Jesus. Tem gente crendo em imagem, crendo em até animais, irmãos. A gente vê o povo estão crendo, estão tendo fé, né? Em tantas coisas. Um macumbeiro, né? E pai de santo. Então, e o povo estão deixando de crer em Jesus Cristo. Estão deixando a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira palavra, a verdadeira salvação. O povo está deixando de lado, irmãos. Mas só que isso, irmãos, estamos vendo que é tudo cumprimento da palavra. Não é algo que está acontecendo por acaso. É cumprimento da palavra. Então é momento de nós, irmãos, de colocar mais na presença do Senhor. Jesus está voltando. Ele deixou bem claro na palavra dele que ele iria voltar, né? Deixou os sinais. E nós estamos vendo, irmãos, que tudo está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Tudo está acontecendo e o povo não estão vendo. Muitos estão dizendo que é natural, que é coisa da natureza, que isso é normal. E não estão percebendo, irmãos, que é a volta de Jesus. Jesus, ele está dando sinal para o povo. Porque diz a palavra dele que tudo que ele faz, primeiro ele avisa, né? Tudo que acontece, primeiro o Senhor alerta o povo. E ele tem nos alertado, irmãos, a cada dia sobre a volta dele. Mas só que o povo está tão despercebido que eles acham que isso não vai acontecer agora. Isso ainda vai demorar muito tempo, né? Mas nós sabemos que nós estamos vivendo a volta de Jesus. A palavra, irmãos, ela tem se cumprido, irmãos, a cada dia. Nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprir. Então, o momento, irmãos, é de nós se preparar para esperar Jesus. Jesus vai vir, ele diz que todo olho verá o dia da volta dele. Todos verão, irmão, e todos ouvirão o toque da trombeta. Então, irmãos, ninguém vai passar por inocente naquele dia. Ah, Senhor, mas eu não vi. Ah, eu não escutei. Ah, eu não sabia.
quantos irmãos que vão chegar na presença do Senhor e vão dizer, eu não sabia, né? Eu achava que não era agora, eu achei que ia dar tempo de tanta coisa, né? Mas, irmãos, não há muito tempo. Então, nós temos que esse tempo que o Senhor tem dado para nós, povo do Senhor, nós temos que aproveitar para se preparar e também para fazer a obra dele, irmão. Jesus está voltando, nós temos que fazer, porque a cada um de nós, o Senhor chamou, irmãos, com um objetivo, com um propósito, cada um de nós, irmãos, quer fazer a obra do Senhor, servir a Ele, obedecer a Ele e fazer a obra dele, formar discípulos, ganhar almas para Cristo. Irmãos, a cada dia, milhares de almas estão descendo à sepultura, irmãos, estão morrendo e pessoas que estão morrendo sem salvação, irmãos, sem oportunidade de salvação. Por quê? Porque o povo de Deus, irmão, o povo que se diz profeta, o povo que se diz discípulo, desculpa, irmão, o povo que se diz discípulo, estão parados, irmãos, estão pasmados. É tanta luta, é tanta coisa, o diabo oprimindo, irmãos. Apenas Satanás, irmãos. Ele não para, ele não brinca. Ele tá trabalhando dia e noite para parar o povo de Deus, para barrar o povo do Senhor. Mas só que o povo, irmãos, estão se conformando com isso. Satanás tem lançado uma canseira, é tanto físico como na mente da pessoa. É uma canseira física e mental. Que a pessoa dobra o joelho para orar, ela sente um sono, uma canseira, um desânimo, que ela não aguenta mais orar, buscar a presença do Senhor. É nisso aí que o diabo está agindo muito, irmãos, e é onde ele está parando muito crente de buscar a presença do Senhor. Crente que orava 2, 3 horas ao dia, hoje ele ora o quê? Meia hora, 35 minutos, e olha lá ainda, irmãos, porque ele dobra o joelho, a canseira tem tomado conta, a fadiga, o sono, irmãos, dá para ver que é um sono que não é normal, é espiritual. Porque nós sentimos, claro, canseira, que trabalhamos, sentimos sono, mas dá para ver que é uma coisa fora do normal. É algo espiritual, irmãos, que o diabo tem lançado. Aí a pessoa ela não tem mais força de buscar, ela não tem força de orar, né? Tá cansada sempre, com aquela soneira que parece que não passa. Ela pode dormir bastante, mas aquela soneira é só dobrar o joelho que ela já vem, né? Então nós vemos que é espiritual, irmãos, o diabo tá fazendo isso aí, e é onde ele tá tendo êxito, irmãos. A maioria tem deixado de buscar a presença do Senhor porque ele não aguenta. Ele dobra o joelho e não aguenta mais ficar com o joelho dobrado. Então, irmãos, é momento de nós abrir o olho, porque Jesus avisou quando essas coisas começassem a acontecer, é a volta dele. Nós podemos ver que isso está acontecendo, irmãos, dia após dia. Crente parando, desistindo, quase não vão na igreja, não tem vontade, irmãos, não tem vontade. O diabo parece que coloca na mente dele que a casa dele é o conforto e ele tem que ficar dentro de casa. Claro que a nossa casa é o conforto, é a nossa casa, é o nosso sofá, a nossa cama. Mas só que nós temos que saber que o nosso descanso, irmãos, não é aqui. Nosso descanso é lá no céu. Se nós agora chegar, se colocar no conforto, no sofá, querer descansar, deixar a obra a desejar, né? Não fazer a obra do Senhor, não buscar a presença do Senhor enquanto é tempo, naquele dia, irmão, muitos e muitos irmãos arrependidos vão falar, eu não pensei que seria agora, eu não imaginava, achei que ia dar tempo. E nesse dar tempo, irmãos, é o perigo da volta de Jesus. Então, irmãos, vamos fazer enquanto ainda temos esse tempo, porque o próprio Deus tem dado esse tempo ao seu povo, né? Buscar se preparar, porque o amor dele, irmão, por nós é imenso. O amor de Cristo por nós, irmãos, não tem, nós não alcançamos o tamanho do amor de Jesus pelas nossas vidas. Uma mãe ama o filho, um pai ama o filho, mas o amor de Cristo por nós, irmãos, nem se compara, porque de tão grande que é. Mas só que ele também, irmãos, quando nós não se colocamos, nós não temos atitude, não buscamos a presença dele, também ele não pode forçar nós, né, irmãos? Ele não pode chegar e forçar, empurrar.
Ele nos alerta, ele fala conosco, ele usa profeta, ele usa um servo, usa uma serva para falar conosco. Mas quando nós não damos ouvido, irmãos, entra por um ouvido e sai por outro, nós não temos atitude, o Senhor também não pode chegar, né? Porque o único que chega e oferece e empurra é o inimigo para as coisas erradas. Ele oferece o erro, ele empurra, ele fala, ele insiste. O Senhor, ele usa os vasos dele. Ele luta por nós, irmãos. Mas também ele não pode chegar e obrigar nós a ter uma atitude de se levantar, atitude de fazer a obra dele, atitude de buscar ele. Então ele não pode fazer isso, né, irmãos? Aleluia! Então, para tu ver a importância de nós, irmãos, nós ter essa atitude. Porque a Bíblia diz, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E está se esfriando. Então, nessa noite, quero dizer para você, se preocupe com a tua salvação. Se você está nessa situação, tu viu que o teu amor se esfriou, tu não tem ânimo para as coisas, tu não tem coragem para buscar. O Senhor te fala contigo na tua mente. Vai lá no quarto orar. E você pensa, poxa vida, podia orar, mas não vou ir, estou muito cansado. E na frente da televisão, às vezes com 1 hora, 2 horas. Na frente do celular, às vezes fica ali também 2, 3 horas, né? Olhando tudo, é Facebook, é Instagram, é tudo, WhatsApp, né? E a pessoa fica ali, vai dobrar o joelho, irmãos. E isso aí, irmãos, quem luta contra nós, irmãos, é o nosso adversário. Por quê? Porque ele sabe que para ele não tem mais solução, irmãos. Para ele não tem mais o que fazer. Só que para nós ainda tem, irmãos. Ainda há tempo de nós se colocar na presença do Senhor, ainda há tempo de nós buscar a presença do Senhor. Eu quero dizer para ti nessa noite, busque a presença do Senhor, peça força para Deus, não desista, não desanime, não pare na caminhada. Jesus está pronto para nos ajudar a vencer, irmãos. Ele venceu o mundo e ele disse que nós vencemos também. Aleluia! Então não pare, irmãos, se preocupe. Através da palavra ali você vai ver, irmãos, que isso está acontecendo na humanidade, é porque é a volta de Cristo. Então se preocupe com a tua salvação, com a tua família, ore pela tua família, irmãos. Busque, irmãos, faça campanha, faça a obra do Senhor, num propósito de Deus salvar a tua família. Não fique tranquilo, irmãos. Meu filho não quer. Eu criei, muitas mães, muitos pais falam assim, meu filho não quer, eu criei ele na presença do Senhor, ele conhece a verdade, ele é maior agora, ele sabe o que faz. Não, irmãos, não faça isso pelo teu filho, tenha amor por ele. Ele pode dizer, mas eu tenho amor, mas se ele não quer, não pode fazer nada. Pode, irmãos, ore, irmãos, insista na presença do Senhor, insista para Deus salvar, diga, Senhor, traga ele de volta à tua presença, que ele seja um crente assim como ele era no começo, Pai. Um crente de verdade, um crente obediente em todas as áreas, em todos os meios, irmãos. Porque hoje em dia, irmãos, há uma área de crente, irmãos, que só serve para trazer escândalo. E a gente convive com pessoas dessa maneira. Pessoas, irmãos, que servem a Deus e servem o mundo. E isso traz escândalo. Por que hoje em dia está difícil uma alma se converter, irmãos? Eu já vi pessoas mudando dizer assim para mim, se é para ser crente igual fulano é, fulano toma cerveja, fulano dança, fulano faz isso, se prostitui, né? Faz isso, faz aquilo, se pode ser crente que nem ele, eu prefiro estar do meu jeito assim, para nós vermos que o católico ainda está tendo um bom testemunho ainda perante os crentes, irmão. Não todos, certos crentes, né? Certos crentes que não estão levando a vida certa. E tem católico que tem mais caráter do que eles. Então, irmãos, por isso que está difícil de ganhar uma alma para Jesus. O povo hoje em dia fica apontando, fica olhando as falhas. E tem muitos crentes dando escândalo, irmão, que se diz servo de Deus, dizendo que Jesus fala com ele, que o Senhor tem falado com ele, tem mostrado isso, mostrado aquilo, mas tem sido escândalo na obra do Senhor, né? Perante os amigos bebe, muitos cuidam, lideram igreja, irmãos, liderança de igreja, irmãos, passa uma noite bebendo e ainda leva uma família junto, filhos junto, irmãos, para beber junto. Aí chegam na igreja e estão lá, irmãos, liderando a igreja, pregando, ensinando o povo.
Então tá muito perigoso essas coisas. Mas, irmãos, vamos se apegar com Cristo, viu? Não olhe para as coisas. Pessoas estão saindo da igreja por causa disso. Não sai, irmãos, da presença do Senhor. Este tipo de crentes já são crentes reprovados na presença do Senhor, que vivem bebendo e ainda pregando lá na frente, fazendo obra, dizendo que Deus é com eles. São crentes reprovados, irmãos, que o Senhor já não está mais com eles. Que crentes dessa maneira, nunca que Deus vai andar junto com pessoas dessa maneira, né? Então são crentes reprovados, que o Senhor está deixando para o último dia acertar com eles, irmão. Esse aí Deus está deixando. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo e vê que não acontece nada comigo. Não acontece agora, mas no último dia o Senhor vai prestar conta, o julgamento dele vai ser terrível, irmãos. Fica na presença do Senhor você. Não faça o que esse tipo de pessoa faz, irmãos. Tem muitos que olham, mas o meu pastor bebe uma cervejinha, bebe vinho. Quantos que bebem vinho, irmãos? Tomando vinho, se embriagam de vinho. E levam a família junto para beber, estragam casamento, irmãos. Quantos casamentos destruídos de filhos de pastor, que são filhos de pastor por andar junto com o pai bebendo, né? Nos bailão, nas festonas, perde esposa, perde filho, porque o próprio Deus tira daí, não deixa andar dessa maneira, né, irmãos? Às vezes a esposa busca a presença do Senhor, está na igreja servindo a Deus, louvando, levando tudo certinho, e o marido está lá nas coisas erradas, lá bebendo junto com o pai, né, fazendo coisa errada lá e dando um de crentão. Deus pega e tira, Deus afasta, irmão. Deus não deixa com esse tipo de pessoas que servem a Satanás e se dizem ser crente, irmão, escandalizando, se dizem ser os bonitão, né? Que os importantão que são, né? E servindo a Satanás, fazendo a vontade do diabo. Isso aí é pessoas que fazem a vontade de Satanás, irmãos. Não são pessoas que servem a Cristo, não, de maneira nenhuma. Estão servindo o diabo e ainda estão dentro do altar. Mas essas pessoas, irmão, o último dia vai ser terrível. Perde família, perde mulher, perde filho, né? Para estar enfiado na bebida, nas coisas erradas, né, irmãos? Para não obedecer, acabam perdendo, né? Uma vida de lixo, né, irmãos? A pessoa tem vida de lixo, bebida, se entrega para cerveja, para vinho, amanhece à noite nos bailão bebendo e no outro dia estão na igreja. E Deus tira o que é de melhor da mão deles, porque não merece, né, irmãos? São pessoas que não merecem, né? Ter algo bom na mão, não merece ter uma esposa linda, um filho lindo, né? E sendo uma pessoa dessa maneira. Então, irmãos, não olhe para esse tipo de gente. Siga Cristo, irmãos. Vai para a igreja. Não olhe para os escândalos, irmãos. A Bíblia fala que ia vir os escândalos. E se é uma pessoa de fora, irmãos, que não é evangélico, é fácil nós dizer, não é crente. Mas o difícil, irmãos, é você ver uma pessoa de dentro da igreja praticando essas coisas, esses atos, né? Isso é difícil, irmãos, porque você vê a pessoa lá, né, dizendo ser usado por Deus, porque não é usado por Deus, irmão. A pessoa dessa maneira não é usado por Deus, está sendo usado pelo inimigo. Isso nós podemos falar claramente, irmãos, porque praticando esses atos aí, né, escandalizando a obra do Senhor, escandalizando o povo, né, sacrificando o povo ali, servindo a Deus, achando coitadinhos que estão fazendo a obra ali, né? E numa situação dessa. Mas eu te digo nessa noite, sirva Jesus Cristo, irmãos. Não ande com esse tipo de gente. Corta essas pessoas da tua vida, irmãos. Não deixa entrar dentro da tua casa. São pessoas que carregam maldição sobre a vida deles. São pessoas que tu não vê ela prosperar em nada. Por quê, irmãos? Porque a vida dela é toda enrolada. Satanás enrolou toda ela. Pessoas que trabalham o dia inteiro e de noite ainda, irmãos. E a vida deles não muda. Porque o diabo enrolou eles, enrolou. E se tu vai falar com eles, irmãos, eles são tudo sabidão. Eles sabem tudo, só eles sabem, citam a Bíblia de ponta a ponta. Nós sabemos que tem alguém que conhecia a Bíblia de ponta a ponta, né, irmãos? E foi lançado do céu para baixo, né? Então não se ilude com esse tipo de gente, irmãos. Eles podem conhecer, citar a Bíblia ponta a ponta, citar versículo, mas eles não são obedientes à palavra do Senhor, irmão. E esses que não são obedientes estão servindo Satanás, porque Satanás foi desobediente quando era anjo de luz e foi lançado fora.
Então, esses que desobedecem, irmãos, são lançados fora. Então, vamos, você que está na presença do Senhor, mesmo fraquinho, ande com Jesus, não desista da presença do Senhor, fica firme, irmãos. Jesus está voltando, você vai morar no céu. A luta, a prova é grande, o deserto, mas não se preocupe, é tudo preparação para a nossa vida, irmãos, tudo preparação. Jesus está voltando, nós podemos subir cantando o hino do louvor, irmãos. Nós podemos subir adorando o nome do Senhor e ser bem recebido pelo Senhor. Porque hoje em dia, irmãos, está um negócio que tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Uma vez era pecado, agora não é mais, tudo pode. Mas eu digo uma coisa assim, irmãos, essas pessoas aí. Se elas querem, podem, irmãos, tudo pode. Mas uma coisa elas não vão poder, é passar da porta para dentro naquele dia. Então, irmãos, vamos seguir firme, humilde, simples, mas obediente, irmãos. E chegar naquele dia lá, nós poder ser recebido pelo Senhor. Aleluia! Ser abraçado pelo Senhor. É isso que é importante na nossa vida, irmãos. Siga Jesus, irmãos. Não siga conselho de pessoas erradas. Não siga caminho de pessoas erradas. Que essas pessoas, o caminho não é de Jesus. O caminho é delas aí. Esse povo que anda no erro, irmão. Elas não estão no caminho do Senhor Jesus. Estão no caminho delas mesmas. Elas andam com os próprios pensamentos deles. Com as próprias vontades deles. E não com a vontade de Cristo e nem ligado em Cristo, irmãos. Estão com a própria vontade deles, seguindo o coração deles, coração maldoso, cheio de sujeira, né? Cheio de maldade, e estão seguindo os próprios corações. E as pessoas humildes, simples, né? Não conhecem e estão seguindo muitas vezes esse tipo de gente. Mas eu te digo nessa noite, fique com a palavra, irmãos. Guarda a palavra do Senhor Jesus, sirva Jesus, e saia de perto desse tipo de gente, irmãos. São pessoas que já foi reprovado para o Senhor. Pode estar ali na igreja, ali cantando, adorando, mais bonito louvor, irmãos. Mas já é reprovado, nem é recebido por Deus. Pode pregar, irmãos, de fazer a casa tremer, mas não é recebido pelo Senhor. Já são pessoas reprovadas porque não quiseram obedecer. O Senhor falou, usou vaso, não aceitaram. Então, irmãos, são pessoas que elas já têm o julgamento delas preparado. Fica na presença do Senhor, simples, humilde, na batalha, na luta, na prova. Mas fica firme, que Jesus vai te honrar, irmãos, vai te exaltar. Você vai dizer, valeu a pena, né? Passando por luta, mas valeu a pena ser fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra para ti. Jesus está voltando. Amém? Não desista, viu? Não desista do caminho do Senhor Jesus. Abandone essas pessoas, abandone essas crenças, essas igrejas que dizem que são cristãos, que são servos de Deus, são profetas, são tudo mentiroso, irmão. Mas siga aquele que está servindo a Bíblia, irmão, a palavra do Senhor, está servindo a Deus de verdade. Essas são pessoas de Deus. Agora, esse tipo de pessoas, irmão, não receba nem na tua casa. Isso aí já traz uma carga para dentro do teu lar. Amém? Deus abençoe a tua vida, vamos estar firme aqui, sempre gravando os vídeos, as lives, pregando a palavra do Senhor. Está um colinho cansado, mas agora vamos para a oração, irmãos. Trabalhamos o dia inteiro, né? Trabalhamos também, para ter o nosso sustento, a Bíblia manda nós trabalhar, né, irmãos? E fazer uma obra do Senhor na igreja, né? As lives, estamos sempre aí fazendo, irmãos, orando, pedindo a misericórdia do Senhor. Deus abençoe tua vida, né? Abençoe tua casa, tua família. Não desista de Cristo, mas siga firme e fiel com Ele, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos.